na noite desse dia, uma palavra muito breve para a nossa reflexão. Hoje, quando nós, irmãos, saímos de casa e vemos a casa de Deus, a gente já vem com uma expectativa, nos seus irmãos, mas eu costumo muito preparar o culto que eu vou dar para o Senhor em casa. Eu procuro me posicionar, se eu tiver oportunidade, uma palavra que ministrar, um louvor para louvar, porque eu sempre soube que o culto a gente não vem assistir. O culto não é uma série que a gente vem assistir, não é um cinema. A gente não vem para o culto marcar um encontro com o irmão, com a irmã, ou receber um dinheiro, uma encomenda. A gente sai de casa para vir para o culto exclusivamente para ofertar a Deus um culto racional. É por esse motivo que Davi, ele dizia no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi, ele sabia que indo ele à casa do Senhor, ele estaria ofertando a Deus um sacrifício de louvor. Aleluia! E nesta noite de paz, é um culto denominado a família, e nós sabemos que a família é um projeto de Deus. A primeira instituição que Deus criou foi a família, depois veio o ministério. E nesta noite fala-se de um casamento, um enlace matrimonial. Casamento é coisa séria, né, irmão? Casamento não é o que as pessoas pensam aí, se ajuntar com o outro, se não der certo, um vai para o norte, um vai para o sul. Casamento é algo que compromete a nossa vida enquanto estamos vivos. Enquanto viver, há um compromisso, Tanto que é um voto de morte, Até que a morte o separe. É coisa séria, Quando a gente para ver na realidade o que é casamento, é algo que compromete a nossa vida enquanto estamos vivos. É um voto tão forte que precisa de autoridade estar presente e oficializar e fazer a pergunta: fulano de tal, você deseja fulano de tal, na doença, na dor, na tristeza, na alegria, até que a morte separe? Observe que é algo tão sério que o indivíduo ou a indivídua compromete-se com a sua confissão de estar ali com a pessoa até que a morte separe. Então, o que é que nós entendemos? O casamento é coisa séria. É por esse motivo que antes de casar é preciso saber o que é um casamento, O que é um casamento? Algumas pessoas pensam que é só um ajuntamento. Algumas pessoas pensam que é somente um investimento, somente uma sociedade, só e pronto. Não, é algo, irmão, divino e muito sério. Quando Jesus abre o leque e faz para o discípulo entender a profundidade do casamento, capítulo 19, o discípulo diz assim, se essa é a condição relativamente ao casamento, é melhor não casar. Aí Jesus fala o quê? Nem todos podem receber essa palavra. Então ali em Caná, na Galileia, Jesus ele foi convidado porque ali ia acontecer um casamento. Aleluia! E Jesus, irmão, nós observamos a vida de Jesus. Jesus, ele nunca disse não para um convite. Jesus não é como alguns crentes quadrados, salgados do dia de hoje, Um amigo de trabalho vai se casar, só porque o casamento é dentro da igreja católica, ele não vai. Não vou não porque eu sou crente. E daí? E daí que ele é crente? E daí que ele é crente? Jesus não tinha esse negócio. Chamava Jesus para jantar, ele ia. Chamava Jesus para ir para um casamento, ele ia. Chamava Jesus para expulsar o demônio, ele ia. Chamava Jesus para jantar, para ceiar, ele ia. Para expulsar o demônio, ele ia. Para o enterro, ele ia, porque ele sabia da sua missão. Ele sabia entrar e ele sabia sair. Ele sabia examinar todas as coisas e reter o que era bom. Mas uma coisa é certa, ele sabia que a vida dele na terra, tudo tinha um propósito divino. E aquele casamento não é como hoje, Hoje o casamento é um dia só, Naquele tempo, entre os judeus, na cultura judaica, casamento durava 7 dias. Imagine, Ei, Jonathan, vai casar 7 dias de festa. Tem que ter muito din-din, né, Josias? Tem que ter um alto investimento. Já pensou você encher a barriga do povo 7 dias?
Imagine você preparar um depósito para 7 dias de folia, e as pessoas queriam beber e queriam comer. Então houve um projeto, houve uma organização, houve um investimento, houve um plano a ser executado. E Jesus foi convidado, também Maria foi convidada, e Jesus sempre andava com os 12. Então quem convidava Jesus para jantar tinha que ter algo a mais, porque Jesus não ia só. Jesus sempre ia com mais 12. Imagina, convida um amigo do trabalho para almoçar, leva um time inteiro. Que prova, né, irmão? Que aperto. Mas Jesus foi convidado, os seus discípulos estavam com ele. A Bíblia diz aqui, eu vou ser muito breve para fechar o que Deus ministrou no meu coração. Observe que naquele momento aconteceu 2 casos interessantes. O primeiro caso que aconteceu foi o imprevisto. Diga imprevisto. Imprevisto é aquilo que a gente não prevê, simplesmente acontece. E aquele casamento aconteceu o imprevisto. Nós precisamos de Jesus, irmão, para tudo mesmo, porque a vida é cheia de imprevisto, irmão. A vida é cheia de altos e baixos. De repente as coisas acontecem, e imprevisto é algo que foge do nosso controle, foge da nossa capacidade de prever. Mas imprevisto existe, imprevisto é real. Naquele casamento, com todos os projetos de ornamentação, de comida, bebida, de convidado, aconteceu o imprevisto. Qual foi o nome do imprevisto? Falta do vinho. O vinho acabou. Foi feito um projeto para durar os 7 dias, mas acabou antes da data prevista. Isso foi o imprevisto. E sabe que imprevisto foge do nosso controle. Quem tem capacidade de controlar o imprevisto? Ninguém. Aleluia! Mas além do imprevisto, nós lemos aqui o que foi que nós identificamos: um problema. Imprevisto, ok, ninguém tem a capacidade de solucionar. Mas havia um problema naquele casamento. Apareceu um problema e o problema não foi solucionado. Qual foi o problema? O problema é que quando Jesus mandou, quando a necessidade chegou até Jesus do imprevisto, as talhas que estavam ali, que era para a purificação dos judeus, as talhas tinham que estar cheias. Então o problema estava ali e ninguém cuidou de solucionar o problema. Se as talhas eram para a purificação, as talhas tinham que estar cheias, mas as talhas estavam vazias. Então era um problema que passou despercebido. Observe que quando a necessidade chega até Jesus, Jesus responde a Maria dizendo: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmão, a minha hora e a sua hora é uma, a de Deus é outra. É muito importante nós entender que Deus não age no nosso tempo. Deus só age dentro do seu tempo. Deus só age dentro da sua hora. Para mim, a hora é agora. Para mim, a hora é já. Mas para Deus, Ele tem o que? Um cronograma de tempo. Deus não age mediante as minhas emoções. Deus não age mediante o nosso desespero. Deus não age mediante as nossas chantagens, as nossas ansiedades. Mas Deus age dentro do seu tempo. Então Jesus dá para Maria uma resposta divina: a mulher que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. E é bom quando nós entendemos, irmão, que tudo acontece somente na hora de Deus. Quando nós entendemos isso, que tudo acontece no tempo exato de Deus, nós descansamos em nosso coração em saber que se ainda não aconteceu, é porque não chegou a hora de Deus. E enquanto não chega a hora de Deus agir, a hora de Deus responder, a hora de Deus solucionar, a hora de Deus operar, o que é que nós temos que fazer? A nossa parte. Aleluia! Nós temos que estar com as mangas arregaçadas, nós temos que estar marchando, nós temos que estar fazendo o que compete nós fazer, e com a esperança viva de que a hora de Deus vai chegar.
Então Jesus agora sabe do imprevisto, que era a falta de vinho. A mãe de Jesus olha para os empregados e diz o que para eles? Fazei tudo quanto ele vos mandar, ou vos disser. Então as talhas que Jesus viu ali, e havia ali 6 talhas que era para a purificação dos judeus, e estavam vazias. Então percebe, o problema estava ali. Qual era o problema? As talhas vazias. As talhas estavam ali. Se era para a purificação, de que está ali cheia, mas estava ali vazia. Às vezes nós estamos assim: Deus opera em minha vida, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o que me compete. Eu quero que Deus opere maravilha assim, mas eu estou fazendo o que compete eu fazer. Eu estou na brecha da vontade de Deus, eu estou fazendo a minha parte. Eu quero que Deus faça isso, faça aquilo. Sim, eu quero que Deus faça, e Deus com seu poder, Deus irá fazer, mas a minha parte eu estou fazendo. É aquela expressão: no lugar certo, de forma errada. As talhas estavam ali, no lugar certo, mas estavam de forma errada. Pregador, o que é que você quer dizer com isso? Eu preciso contribuir para que o milagre de Deus aconteça em minha vida. Uma das formas de eu contribuir, que é isso, eu não estou ajudando Deus agora? Não, não é ajudar Deus não, é a parte do homem sendo feita. Eu preciso contribuir. Como é que eu contribuo para o milagre de Deus me alcançar? É eu crendo, é eu acreditando. E se eu estou acreditando, eu estou obedecendo. E se eu estou obedecendo, eu estou na posição do milagre divino. Aleluia, aleluia, porque a prova da fé é obediência. Então Jesus, irmão, libera para ele uma ordem: encher as talhas de água. Percebeu que se as talhas tivessem cheia, a ordem seria o quê? Tirar e levar o mestre de sala. O milagre era mais rápido. Por que demorou de milagre acontecer? Por que demorou? Porque as talhas estavam vazias. E o que isso acontece? Isso é a nossa vida, irmão. Às vezes nós não estamos na posição que Deus quer que nós estejamos. Às vezes não estamos prontos para receber o que Deus quer fazer chegar em nossas mãos. E nós queremos, mas a partir dessa revelação, nós podemos mudar o nosso conceito de petição, em dizer: Deus, me coloca na vontade que o Senhor quer que eu esteja, para que o teu nome seja glorificado em minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem pode aplaudir Jesus? Aleluia, glória a Deus, aleluia. As talhas era para estar cheia, porque os judeus usavam aquelas talhas para purificação, mas quando Jesus chegou para fazer o milagre, encontrou as talhas vazias, e ele não podia fazer milagre as talhas estando vazias. Então ele deu uma ordem. Qual foi a ordem que ele deu? Enchei as talhas de água. E eu sempre digo isso, foi uma trabalheira, porque não estava no projeto de encher talha em plena festa. Isso aí era para ser feito antes. Isso aqui fala com a gente, sabe, irmão? Eu vou para a igreja, eu sei que vou ter oportunidade, porque eu não procuro hino antes. Eu vou para a igreja na expectativa, se der uma oportunidade, o que é que eu vou dizer? Porque eu não pergunto a Deus antes. Aí na hora que eu tenho oportunidade, na hora do culto, eu fico perdidinho procurando o hino que eu vou louvar, o versículo que eu vou falar, a adoração que eu vou adorar. Mas por que eu não fiz isso antes? Está vendo que é nós mesmos, irmão? Está vendo que o ajuste precisa ser feito em nós? Está vendo que nós precisamos entender o que é um culto racional? Aleluia! É eu saber o que eu vou fazer, é eu saber o que eu vou apresentar, é eu saber a quem eu vou cultuar. Então
uma ordem porque a primeira etapa estava fora do lugar, encher as calhas de água. Imagine, eu tenho uma festa, ir para a fonte pegar água, ir para a fonte carregar cântaro de água. Não era balde não, era cântaro. Não era lago não, era fonte. Foi um trabalhão. Depois que encheram as calhas, Jesus dá o que é a segunda ordem. Qual foi a segunda ordem? Tirai e levai ao mestre Sala. Ô varão, fica aqui, está acabando, ó, está acabando já, tá bom? Então, quando ela chegar aqui, a gente leva você ali, viu? A gente atravessa a pista com você, deixa ela chegar no portão aqui, tá bom? Está acabando já, daqui a 5 minutos termina, tá bom? Glória a Deus. Então, observe, irmão, que Jesus libera a primeira ordem e Jesus só libera a segunda ordem quando a primeira foi cumprida. Encher as calhas de água. Vou trabalhando, mas realizou a primeira ordem. A segunda ordem foi: tirai e levai ao mestre Sala. Para a segunda ordem se cumprir, a primeira tinha que ser posta em prática. E diz a Bíblia que quando ele leva ao mestre Sala, o mestre Sala prova, e era um vinho diferenciado, era um vinho da melhor qualidade. Aí Jesus, o mestre Sala manda chamar o noivo e diz assim: olha, todo homem primeiro coloca o vinho, de quando está bebendo bastante, coloca um outro vinho inferior, e ninguém percebe. Você fez diferente, até agora tu guardaste o melhor vinho. E diz a Bíblia que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Observe, ele fez o primeiro milagre em um casamento. Aleluia! Olha, ele tinha outros lugares, outros meios para operar o milagre, mas ele operou o milagre justamente em um casamento. O que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo para que ele veio para transformar. Aleluia! Ele veio para não deixar aqueles que convidam a ele na mão. Ele veio mostrando que enquanto ele for convidado, ninguém passará vergonha, porque ele é aquele que quando faltar, ele suprirá. Quando precisar, ele estará ali para operar o seu milagre. Aleluia! Mas o segredo é estar o quê? No lugar certo, na posição certa, fazendo a coisa certa, porque aquele milagre tardou um pouco. Por que tardou? Porque os vasos estavam vazios. Então, por os vasos estar vazios, ele deu uma ordem. Já percebeu que antes do milagre, Jesus sempre libera uma ordem, Jesus sempre bota a prova. Aleluia! É por esse motivo que a prova da fé é obediência. Irmão, se aquele servente dissesse: Jesus, eu fui convidado para servir, não foi para encher cântaro de água, não foi para encher palha de água, não. A mãe de Jesus disse: tudo quanto ele mandar, faz-o. E eles foram o que? Sujeitos à ordenança do Senhor. Então o que Jesus está mandando fazer é preciso ser feito, porque depois que faz o que Jesus manda, o milagre acontece naturalmente. Você lembra quando Jesus chegou no barco de Pedro em plena manhã? Pedro estava cansado, exausto, desgastado, entristecido, angustiado. Jesus chega na praia, usa o barco de Pedro. Quando Jesus termina de usar o barco de Pedro, ele olha para Pedro e fala: volte em alto mar e lança a vossa rede. Aí Pedro diz assim: mestre, eu fiz isso a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei. E quando Pedro vai lançar a rede, uma única jogada de rede, ele pega o que? Grandes quantidades de peixe. Você lembra do homem da mão mirrada? Estava na igreja. Jesus disse: levanta e vem para o meio. O homem levantou e foi para o meio. Aí Jesus libera outra ordem: estende as tuas mãos. Quando ele estende as
esmirrada, a mão ficou sã como a outra. Ei, Jesus está dizendo que eu posso, você pode, nós pode desfrutar do seu milagre. Basta nós seguir as ordenanças do Mestre. Jesus tem milagre para minha casa, Jesus tem milagre para a sua família, mas o segredo, ele está dizendo, faça o que Jesus manda. Às vezes ele manda fazer coisa que nós não queremos, mas se ele está mandando, é porque o melhor está para acontecer. Às vezes ele manda fazer coisa que para nós é desconfortável, mas se é ele que está mandando, faz, porque depois que faz o que ele manda, a glória dele é manifesta, o milagre dele é manifesto. E eu tenho certeza, esse ano de 2024, se nós propôs em nosso coração fazer assim como Jesus manda, esse ano será para mim, esse ano será para ti um ano de milagre divino, porque é impossível nós obedecer o Mestre e as coisas gloriosas de Deus não acontecer. Então fica com a ordem de Maria: fazei tudo quanto ele vos disser, fazei tudo quanto ele vos disser. Se ele mandou ler a Bíblia, mais leia. Se ele mandou orar, mais ore. Se ele mandou marchar, marche. Se ele mandou se humilhar, se humilhe. Se ele mandou perseverar, persevere, porque sempre quando ele manda e alguém faz o que ele manda, a glória dele é manifestada. Eu percebo nessa noite, e debaixo da obediência e da ordenança do Mestre, tem milagre de Deus para a sua vida, tem milagre de Deus para a sua casa, tem milagre de Deus para o seu ministério, tem milagre de Deus para a sua vida, mediante a vontade de Jesus. Aplauda Jesus nessa noite. Aleluia! Aleluia! É só se sujeitar a Ele. É Jesus que está mandando, faça. É Jesus que está ordenando, faça. É Jesus que está falando, obedeça, porque tem milagre depois da obediência. E as palmas para Jesus. Aleluia! Eita glória! Que Deus abençoe esta palavra em cada coração. Vem ficando de pé no nome de Jesus.